E o tema da aula de hoje é os 5 pilares da vida equilibrada e com propósito. Então, relembrando aqui enquanto o pessoal vai entrando, já vou falar com vocês, relembrando o que a gente já viu nas aulas anteriores. A primeira aula a gente falou sobre os mitos e verdades do yoga e da meditação, e o porquê que é importante a gente compreender o que é verdade, o que não é, se a gente pra gente não achar às vezes que não é pra gente e perder de experimentar ali uma ferramenta poderosa no nosso processo, né, de evolução, no nosso processo de autoconhecimento. A gente viu também como é que a nossa história conduz a gente para o nosso propósito, né? Às vezes aquelas coisas que a gente acha assim, isso foi super difícil, momentos super desafiadores, mas se você tiver paciência para confiar, né? Confiar no fluxo, confiar no universo e seguindo, né? Dentro daquilo que você acredita, você vai vendo aos poucos, né? Em algum momento que tudo, na verdade, a sua história vem te conduzindo para onde você precisa estar, né? Para um lugar onde faça mais sentido com a sua essência. A gente viu também, né, os principais conceitos do yoga para entender a nossa mente e para a gente curar as nossas feridas emocionais, curar a nossa história, todos os traumas e as dores que ficam nessa história e que impedem a gente de avançar, né, e são a origem dos desequilíbrios, da ansiedade, dos problemas de saúde, dos desequilíbrios na vida como um todo. E hoje, né, nós vamos ver o passo a passo para fazer esse processo de cura da nossa história. Nós vamos ver o passo a passo para a gente poder realmente avançar nesse processo, né, através do yoga e da meditação, mas fazendo isso da maneira que funciona, né? Porque às vezes as pessoas pensam que yoga e meditação vão fazer milagres apenas só de você ir lá de vez em quando na aula, né? E muitas vezes até as pessoas, né, praticam o yoga e a meditação dessa maneira porque desconhecem os aspectos terapêuticos, né, tudo que fundamenta a prática de yoga e meditação e que traz todos esses benefícios que são não só prometidos, né, pela filosofia, mas até mesmo comprovados pela ciência atual, né? Já existem muitos estudos, porque por muito tempo foi se observando que o yoga e a meditação realmente funcionam para fazer transformações na vida das pessoas, né? Então a ciência começou a se interessar e começou a investigar, porque afinal que o yoga fazia tanto bem para as pessoas e ajudava as pessoas a se curarem de depressão, de ansiedade, problemas de saúde diversos. E aí foi se compreendendo esse processo e hoje já tem muitas explicações já científicas a respeito disso, muitas comprovações científicas, né? Hoje em dia já se sabe, por exemplo, que a partir de 8 semanas que uma pessoa pratique yoga ou meditação regularmente, ela já promove um equilíbrio no sistema nervoso e isso, como a gente já comentou aqui em algumas aulas, né? E já fiz várias lives falando sobre isso aí durante a quarentena, principalmente, né, que o pessoal estava sofrendo bastante com a ansiedade, explicando. Essas lives são disponíveis no YouTube, algumas delas, então já expliquei bastante sobre isso, né, como que o nosso sistema nervoso, ele é o responsável pelo que acontece no nosso corpo. Então, se você está desequilibrado numa energia super yang, né, uma energia muito ativa, aquela energia de defesa, automaticamente você desequilibra todo o seu sistema hormonal, né? Então, foi isso que a gente viu e hoje a gente vai avançar, né, para entender um pouquinho desse processo, né? Então, por isso que o nosso tema de hoje é os 5 pilares da vida equilibrada e com propósito. Por quê? Esses 5 pilares dizem respeito a 5 aspectos que fazem parte ali desse processo, que são fundamentais dentro da prática de yoga
mesmo que você não pratique yoga, né? A gente já falou isso também, que na verdade tudo que você faz pro seu autoconhecimento é uma forma de yoga, né? Então, quando você segue um caminho de autoconhecimento, esses 5 pilares, eles são fundamentais em qualquer linha que você siga. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Bom, gente, então, vamos lá, né? Pra gente falar do assunto de hoje, eu acho importante a gente dar uma recapitulada resumida, né? Bem resumida mesmo, porque, né, é um assunto que a gente daria para falar por dias, né? Sobre os conceitos principais que a gente já viu ao longo desses dias, para vocês entenderem esses 5 pilares e o porquê deles, né? Por que eu cheguei aqui quando fui criar o meu método, o porquê que eu cheguei à conclusão de que esses eram os 5 pilares, não foi por acaso. Então, assim, a gente já viu alguns conceitos que são fundamentais para a gente compreender, né? Como eu estava falando, eu cheguei ao método que eu uso hoje dentro dos meus processos terapêuticos individuais, e que também vai ser o método da escola do Dharma, né? O método aplicado na escola do Dharma, a partir da minha experiência com a prática e do meu estudo, né? E isso é um ponto importante, até que eu sempre trago a importância do yoga, de que o yoga, né, ou o nosso autoconhecimento não seja baseado apenas em estudo ou apenas em prática. Precisa ser a união das duas coisas. Então, eu vou falar sobre esses 5 pilares aqui, e aí eu vou trazer agora os conceitos fundamentais, né? Existem muitos conceitos, na verdade, que são importantes, mas tem alguns, assim, que sem eles a gente não consegue entender o porquê dentro dessa visão do yoga. E o primeiro deles é a lei do Dharma, né? Como a gente já viu mais detalhadamente nas aulas anteriores. Olha, até o Alexandre entrou, meu Deus! O Alexandre é difícil, hein? Então, voltando aqui, eu tô muito distraída hoje com o pessoal entrando, né? Então, vamos lá. Aí, voltando aqui à lei do Dharma, né? Os conceitos principais que a gente precisa entender se a gente quer realmente colher todos esses benefícios que o yoga promete pra gente, né? Que o yoga, na verdade, ele não promete, né? Isso aí é constatação. Ele fala, na verdade, o yoga, na verdade, em essência, ele fala pra gente da iluminação, né? O processo que nós vamos... ele traz pra gente um processo que a gente tem que percorrer pra gente se libertar da nossa mente, se libertar de tudo que aprisiona a gente no sofrimento, que é justamente a nossa mente, né? Que nos mantém na ignorância, cria o véu da ilusão, chamado de Maya dentro da filosofia do yoga, e impede que a gente enxergue a nossa verdadeira natureza. Então, a proposta do yoga é que a gente consiga, por meio das práticas e daquele conhecimento que é apresentado, romper esse véu para que então a gente se veja como a gente é, que a gente enxergue a nossa verdadeira natureza, que a gente perceba que essa natureza é divina, né? E aí dentro dessa ideia fundamental aí do yoga, a gente tem o conceito da lei do Dharma, que é a lei que rege, né, o universo, é a lei da evolução. A lei do Dharma, ela é sobre a lei que fala da natureza de todas as coisas. Diz que a natureza de todas as coisas é a evolução. Tudo que existe tem uma razão de existir, tem um propósito para que haja a evolução. E dentro dessa lei, né, dentro dessa proposta de evolução, é que acontece a manifestação, né, do universo, das infinitas possibilidades do universo, dentre as quais nós somos algumas delas, né? Então, cada coisa que existe é uma das infinitas possibilidades que se manifestou. Cada coisa que você vê no seu mundo, no mundo em que você vive, eu falo seu mundo porque cada um, na verdade, vê coisas diferentes de acordo com aquilo que consegue enxergar já da realidade, né? Então, tudo que você vê manifesto,
que faz parte da sua realidade, é uma das possibilidades do universo, é uma das facetas de Deus, né, do Criador. O nome você pode, eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Você pode dar o nome que você quiser, você pode usar o nome que você quiser. Deus tem muitos nomes, né? E essa ideia, né, é uma coisa muito interessante, assim, é uma coisa muito emocionante, na verdade, para mim, que eu entendia essa ideia, mas quando eu fui ler depois, né, na verdade fui ler o Bhagavad Gita não tem tanto tempo assim, e aí quando eu vi uma passagem do Bhagavad Gita, é um dos livros sagrados né, dentro da filosofia do yoga, dentro do hinduísmo, nas filosofias indianas como um todo, né? Porque são 6 filosofias, 6 linhas filosóficas indianas, mas elas se entrelaçam, né? Assim, elas se conversam entre si e uma às vezes depende da outra, né? Como o caso do yoga, por exemplo, que todos esses conceitos, na verdade, vêm da filosofia Sankhya, que também é indiana. Então, também tem outros conceitos aí, vem do Vedanta, né? Então, tem muitas... É até meio complexo, assim. Até hoje eu não sei exatamente como todas se conversam, porque é muita coisa, né? Mas voltando ao Bhagavad Gita, né? Tem uma passagem no Bhagavad Gita em que Krishna, né? Krishna é um avatar, assim como Jesus foi um avatar, que é uma manifestação é uma encarnação do todo, né? Krishna também foi um anterior a Jesus, né? Numa era anterior. E aí tem no Bhagavad Gita conta a história de Krishna e de Arjuna. Arjuna era um príncipe e aí ele, né, devido a uma guerra que acontece lá e ele vai para essa guerra, e aí quando Arjuna chega no campo de batalha, que era uma guerra, era uma briga, começou como uma briga de família, né? E aí quando eles vão para essa guerra, Arjuna chega lá e aí quando ele vê que ele vai ter que lutar contra os próprios parentes dele, ele fica horrorizado e não quer, né? Ele fica arrasado e aí ele não quer mais lutar. E aí ele começa a conversar com Krishna, que era o condutor né, da carruagem em que ele estava. E era um mentor, assim, dele, né? E aí ele começa a conversar com Krishna, falando que não vai mais lutar, porque ele não vai matar os parentes dele. E aí Krishna começa a explicar para ele que na verdade ele precisa fazer aquilo, né? Porque aquilo é parte do destino dele, né? O propósito da existência dele é estar ali e participar daquela guerra para que a família dele, né? Porque Arjuna era do lado bom, e aí para que a família retome o reino, né? Tô falando aqui mais ou menos, é mais ou menos isso a história, tá? Não tô entrando muito em detalhes, mas só para vocês entenderem o contexto. E aí, nessa conversa, Krishna vai explicando para ele, aí ele começa a explicar para ele sobre as verdades do universo, né? O porquê que ele deveria fazer aquilo, o porquê que ele precisava lutar, né? Porque essa metáfora, essa história, na verdade, ela é uma metáfora, ela é simbólica, né? Para representar na verdade, assim, representar como que eu posso dizer, a ação que nós temos que ter em relação às nossas inclinações para o mal, né? É como se Arjuna representasse o homem, Krishna representasse ali a consciência, né, divina, a consciência, a essência dele, dando as orientações para ele, e a família, né, os inimigos ali com os quais ele tem que lutar e que são os parentes dele, são o ego, né, e todas as ramificações do ego. E aí, né, uma das passagens que é muito emocionante, assim, é no momento que depois de Krishna explicar para ele sobre a natureza do universo, que o universo se manifesta de todas as formas e tal, né, e se revela para ele, fala que ele é o princípio e o fim, né? Ele é o divino encarnado ali. E aí
Krishna se mostra para ele na sua forma, como todas as coisas, né? Então ele vê todo o universo ali na frente dele. Então, essa passagem é uma passagem assim, muito mais longa, e aí Arjuna fica super emocionado com aquilo, e aí percebe também. Só que aí de repente, primeiro ele começa a ver aquelas coisas incríveis, grandiosas, e aí de repente ele começa a ver o lado obscuro, né? O lado sombrio. E aí ele pede, pelo amor de Deus, né? Para de me mostrar isso que eu não aguento. E aí Krishna explica para ele, né, que tudo faz parte do, né, tudo é uma manifestação do divino, tanto o bom quanto o mal, e na verdade tudo faz parte do equilíbrio e desse processo evolutivo em que as coisas, né, iniciam e aí elas vão se expandindo e se afastando, né, a partir desse véu que cobre o conhecimento, né, esse véu da ilusão que nos deixa ignorantes sobre a nossa verdadeira realidade. A gente vai se afastando da nossa essência divina, e aí a gente chega, né, aí a gente poderia pensar nisso, trazendo para a vida real aqueles momentos que a gente chega no fundo do poço, que já fez todas as cagadas possíveis, e aí é onde você tem o seu despertar e você começa a retornar e a perceber que, né, a buscar o seu autoconhecimento e a perceber que você é um ser divino, e aí você precisa retornar e viver de acordo com a sua essência, né? Então, é sob essa lei do Dharma, que é da evolução, é que a gente se manifesta. Por quê? A forma que o todo tem de evoluir é justamente através da experiência. E é por isso que cada possibilidade, né, de uma experiência toma uma determinada forma. E aí, né, a gente poderia pensar aqui em nós, seres humanos, como uma manifestação de um pedacinho dessa consciência do todo, né, para viver uma experiência específica. E é para a gente poder viver essa experiência, a gente vai se densificando, né? E aí vai sendo criadas essas outras camadas. A gente poderia pensar assim, tem uma centelha, né, um pontinho lá no início, e aí depois você vai tendo as camadas. Dentro da filosofia do yoga fala assim, 5 camadas, né? Tem outras linhas que falam de mais camadas, diferentes, porque dividem mais, mas tudo é a mesma, no fim das contas é a mesma coisa. Quando você vai estudar, você vê que é a mesma coisa, né? Então, na filosofia do yoga, essas camadas são divididas em a partir da centelha, né? Nosso corpo causal, que é o Anandamaya Kosha, significa o corpo de plenitude, de bem-aventurança, de felicidade, né? Que é aquela parte nossa que a gente acessa quando a gente entra num estado meditativo. Quem já teve a experiência sabe do que eu tô falando, né? Você tá lá meditando e aí de repente você cai em algum lugar ali que você não sabe exatamente onde é, mas a única coisa que você sabe é o que você sente. Você sabe que ali você sente assim uma felicidade incomparável com qualquer outra alegria que você possa ter na vida, né? Uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade incomparável com qualquer outra coisa que possa, com qualquer outra sensação incrível que você já tenha tido. E aí é porque você alcançou essa camada ali mais profunda sua, né? Essa camada de bem-aventurança, na verdade, ela é a Shakti, né? Você poderia pensar na centelha como Shiva, que é algo além da nossa compreensão, não tem como a gente entender, né? Porque Shiva, até o próprio nome de Shiva, né? Aquilo que não é. Então, é a nossa existência antes de ser manifesta. E essa camada de bem-aventurança é o primeiro estágio ali da nossa manifestação. E aí, a partir disso, a gente tem o intelecto, que é onde é a nossa camada, né? Onde está ali o nosso ego, onde vão ficar as nossas memórias, as nossas impressões que a gente vai acumulando ao longo das vidas, né? Depois a gente tem
a nossa mente, que aí inclui também né, o nosso corpo emocional, então seriam os nossos pensamentos e as nossas emoções. E por fim, por fim não. Aí depois a gente tem o corpo energético, que é o nosso corpo prânico, a nossa energia vital, que é o que dá vida ao nosso corpo físico, e por fim a gente tem o nosso corpo físico. Então, esses corpos, né, eles são todos conectados por aquilo que a gente chama de chakras, que são as chakras, na verdade, né, que são os vórtices de energia. Então, onde você tem chakras pelo seu corpo inteiro, né, pelo seu corpo inteiro. Mas existem 7 principais aqui da sua existência física, né, da sua existência material, que são ao longo da sua coluna, e fazem essa conexão entre os seus corpos. E aí, essa manifestação que acontece, a gente se manifesta dentro dessas formas, e aí o que acontece? À medida que cada um desses corpos tem uma função específica, ele vai ser alimentado de uma forma, por um tipo de energia específico, né? O nosso corpo físico é alimentado pelo que a gente chama de alimento mesmo, de comida. Mas o nosso corpo energético vai ser alimentado pelo prana, né, que também é retirado da comida, é absorvido da comida, mas principalmente da nossa respiração, né? A respiração é a nossa principal fonte de prana. A gente tem também, aí a gente tem o nosso corpo emocional, que vai ser alimentado a partir das emoções que a gente sente, nosso corpo mental a partir dos pensamentos que a gente tem, e o nosso intelecto a partir das memórias que a gente vai criando, né, do nosso ego, a partir das memórias que a gente vai acumulando ali. Então é todo um processo em que a gente tem a interação com o mundo externo e vai absorvendo todas as informações e vai se nutrindo, né, de todas as nossas interações, de todas as nossas experiências. A gente vai acumulando informações. Então, tudo que você coloca na sua mente, né, e vira pensamento, vai formar o seu corpo mental. Tudo que você coloca, né, tudo que você coloca de experiência e que vira uma emoção, vai virar corpo emocional. O ar que você respira, né, e as coisas que você se alimenta vai virar prana, energia vital. E a comida que você come vai virar o seu corpo físico. E tudo isso, né, a partir dessas experiências, desse acúmulo de informações, que vai se fazendo, né? Como é que vai funcionando, o que vai se definindo, na verdade, o nosso caminho de evolução ao longo da eternidade, né? Nas nossas diversas vidas. Então, como tudo está sob essa lei do Dharma, essa nossa existência está sob a lei do Dharma, até porque nós somos um pedacinho do universo, né, e o universo é a evolução por si só, né, a gente precisa estar em constante evolução. Só que o que acontece? Como a gente, ao encarnar aqui, a gente esquece da nossa verdadeira natureza, a gente fica ignorante, né, a gente é cegado, não sei se essa palavra, né, existe, a gente se torna cego pela ignorância, por causa do véu de Maia, né, da nossa mente, que se acumula de pensamentos e de ideias, né, e de percepções, e a gente não sabe mais quem a gente a gente começa a entrar no ciclo de sofrimentos. Por quê? Quando a gente não sabe quem a gente é, em essência, a gente se identifica com aquilo que está fora. Então, se alguém me ofende, eu tomo aquela ofensa, né, como algo pessoal e eu sofro com aquela ofensa, porque muitas vezes eu me identifico com aquela ofensa. Se alguém me rejeita, se alguém me agride, tudo aquilo eu vou me identificando com aquelas sensações, porque aquilo me provoca sensações que são parte da natureza, né, material mesmo, porque a partir do momento que você encarna, que você automaticamente você
passa a vibrar nas leis da natureza também, né? E uma das coisas que rege essa existência da natureza é justamente a necessidade de estar aqui. Então, quando a gente entra aqui no mundo da matéria, como nós somos, né, como a gente entra aqui por meio dessa existência material, né, desse aspecto, porque é um aspecto do divino, é a Shakti, tudo que a gente vê aqui no mundo da matéria é esse aspecto feminino do divino, né, que é o aspecto da forma. E aí essa natureza da matéria, ela quer nos manter aqui, né? Ela não lembra quem é, então ela quer ficar aqui. Tudo na natureza vai tentar te segurar aqui, né, na existência manifesta, né, do mundo manifesto. E é por isso, inclusive, que a gente se vicia, por exemplo, nas coisas, né? Em qualquer coisa que promova uma sensação de satisfação. Então você se vicia em alimentos, você se vicia em drogas, em bebidas e às vezes até em medicinas mesmo, né? Medicinas sagradas, coisas que são para nossa libertação, para nossa cura. E às vezes as pessoas se viciam até nisso, né? Se tornam dependentes disso. E aí, e isso por quê? Porque a gente ainda não entrou em contato com a nossa essência, né? Então fica dependente dessas coisas, acha que precisa das coisas, precisa de alguém, precisa de qualquer coisa externa para poder sentir aquela paz e aquela bem-aventurança, aquela alegria, que na verdade é algo interior. E essa sensação, né? Porque o que acontece? A sensação vem do fato de que, por ignorarmos a nossa existência, a nossa essência, a nossa natureza divina, a gente cria uma sensação de individualidade e de separação. Então, essa é a como é que eu posso dizer? É a característica principal do ego, né? Você se sentir, você perceber que você se ver como um indivíduo e não como, né, como algo que faz parte. Se você visse o mundo espiritual, você ia ver que você é conectado ao outro. Mas como você não vê o mundo espiritual, você se vê como separado. E essa sensação de separação, ela cria, né, o apego a tudo que é sensação boa, né? Toda sensação agradável, a aversão a toda sensação desagradável e o medo, né, de perder tanto as sensações boas quanto o medo de vivenciar sensações desagradáveis, e o apego principal, né, o medo de perder a própria vida, porque, como eu disse, a natureza, né, a natureza da natureza é permanecer aqui, é lutar pela sobrevivência, é tentar estar aqui a qualquer custo, né, e manter essa existência. Mas a lei maior, que é a lei do Dharma, ela é de evolução. E essa evolução, né, ela acontece por meio de várias outras leis. E uma delas é a impermanência, né? Você nunca vai ficar sempre da mesma forma. Tudo é uma onda ali. Então você vai ter picos e depois vales, né? Então você está sempre vibrando entre polos. E aí, para você sair, e é isso inclusive que faz que num momento a gente esteja super feliz, e aí de repente a gente perde aquela coisa que nos faria super feliz, e quanto mais feliz você estava aqui, mais vai ser a sua miséria depois quando você perde, né? E aí, dentro desse processo, né, se você se apega, é onde você se desalinha dessa lei maior, da lei do Dharma, que é a da evolução. E a evolução, ela denota movimento, tudo está mudando o tempo inteiro, né? A impermanência, a única coisa constante no universo é a impermanência, né? Então, o tempo inteiro as coisas estão mudando, se transformando dentro daquele ciclo, né? De nascer, permanecer um tempo e morrer. Nascer, crescer e morrer, nascer, crescer e morrer. Tudo funciona dessa maneira. Isso, inclusive, é o que representa as três divindades principais, né, de todas as filosofias. No caso da filosofia indiana, por exemplo, você tem Shiva, você tem
Brahma, aliás, Vishnu e Shiva. Então, Brahma, né, o deus da criação, Vishnu, o deus da manutenção, e Shiva, o deus da morte, ou da destruição, ou da transformação, né? Porque na verdade a morte é uma transformação, é um fim de um ciclo para que comece outro. Então é sob essas leis que a gente se manifesta aqui no mundo da matéria. E aí o que acontece? Quando a gente, né, estando ignorantes a respeito dessa nossa existência, a respeito dessas leis e de como essas coisas funcionam, a gente cai nesse processo, né, de percepção, a gente se percebe como separado, ou seja, a gente cai no egoísmo, a gente se apega, a gente refuta aquilo que é, a gente se apega ao que é bom, se refuta o que é ruim, e daí é que surge o medo, né, e a gente tenta preservar a nossa vida a qualquer custo. E todos esses processos de desafios, né, em especial a ansiedade, quem já leu alguma coisa ou estudou alguma coisa sobre ansiedade, sabe que a ansiedade, na verdade, é o medo do futuro, né? O medo de sair da zona de conforto, porque você tem medo do que você não sabe. Você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai ser bom, então você tem medo. E aí é onde gera aquela sensação de que você tem aquela ativação do seu sistema nervoso, sistema nervoso simpático, né, que é o sistema de luta ou fuga, e aí ocorre todo um desequilíbrio hormonal no seu corpo para poder colocar você num estado de tensão, né, preparando você para lutar ou fugir. E aí é onde entra, né, dentro da filosofia, a grande chave para você acabar com a ansiedade, né? E é por isso, inclusive, que o yoga e a meditação, eles são as principais ferramentas que a gente tem para acabar com a ansiedade, né? Tanto que hoje, até na psicologia tradicional, os profissionais já estão recomendando o yoga e a meditação, porque sabem que é isso que vai realmente fazer as pessoas voltarem, né? Se curarem de uma forma definitiva e não temporária, não paliativa, né? Então, dentro desse complexo todo que acontece, existe apenas uma forma de você acabar com esse medo, porque o medo, a gente viu que ele é uma consequência da nossa ignorância. Então, a única forma de a gente acabar com ele é a gente se libertar da ignorância, porque tudo que causa sofrimento pra gente é o medo, é esse processo todo, né? A partir da ignorância, é o egoísmo, o apego, a aversão e o medo é o que causa sofrimento pra gente e faz com que a gente manifeste os problemas de saúde, tudo, né? Aí por conta daquela explicação que eu dei pra vocês a respeito das nossas camadas, né? Quando você tem um desequilíbrio em uma das suas camadas, as outras consequentemente vão adoecer também, porque estão conectadas, né? Então, se você tem um desequilíbrio na sua mente, automaticamente esse desequilíbrio vai vir pro seu corpo, né? Em algum momento, se você não tratar em tempo. Então, a única forma de você realmente acabar com qualquer sofrimento que você tenha é você se libertar da ignorância, é você se conhecer para você entender quem você realmente é. E assim você poder viver de acordo com a sua essência. Porque é só quando você vive de acordo com a sua essência que você vai estar em alinhamento com a lei do Dharma. Você vai estar em alinhamento com o universo, com o fluxo. E aí você vai, de fato, evoluir e prosperar, né? Porque esse processo de você trabalhar na sua evolução é o que traz a prosperidade em todos os aspectos, né? Inclusive dentro dessa trindade, aí você tem as divindades femininas, que são justamente essa manifestação. Então, quando algo se cria e aí aquela coisa se mantém por um tempo, dentro daquele alinhamento com o fluxo, é onde manifesta a prosperidade, que é representada aí no caso por Lakshmi, que é a consorte, a esposa de Vishnu, né? Então, a única forma da gente prosperar, da gente crescer na vida, é a gente estar alinhado com essas leis, né?
E é para isso que existe o yoga, né? Inclusive tem até uma história muito legal assim que conta de como a gente recebeu o yoga, né? Porque o yoga ele o yoga foi dado a nós por Shiva. Shiva representa essa consciência universal, né, no mundo, no universo manifesto. Então Shiva seria a divindade mais próxima daqui do mundo material, porque Vishnu estaria em outro plano e Brahma também, né? Mas Shiva, ele seria de onde nós surgimos aqui no mundo manifesto. E aí tem a história sobre Shiva, né? Que ele estava um dia meditando na montanha, porque Shiva só medita, né? E aí ele estava lá nos Himalaias meditando e aí as pessoas viram, né, que ele não parava de meditar nunca, viram aquele homem incrível, assim, lindo, né? Todo glorioso ali, meditando, parado. E aí começou, né? Indianos fazem o que indianos fazem, né? E aí viram aquele homem e foram lá, né, pra ver o que ia acontecer. Bom, então vamos ver que se esse homem de repente vai fazer um milagre, alguma coisa assim, né? E aí ficaram lá esperando e ele nem se mexia do lugar, né? Continuava na meditação dele. Até que as pessoas começaram a cansar e foram embora, né? E aí, só que 7 homens ficaram lá, né? 7 sábios, né? 7 pessoas ficaram lá e ficaram esperando, né? E aí, para ver o que ia acontecer, ficaram lá vendo Shiva meditando lá com ele. Até que, em algum momento, Shiva abriu o seu terceiro olho, né? E percebeu que aqueles homens estavam lá. E aí, aqueles homens pediram para ele, né? Falaram assim, ensina isso que você está fazendo pra gente, né? Que nós queremos também. E aí Shiva falou, não, isso não é para vocês, né? Mas aí ele pegou e voltou para meditação. E aí os caras continuaram lá, né, esperando. Aí eles insistiram, né? Depois falaram com Shiva e Shiva insistiram. Aí Shiva falou, tá bom, eu vou ensinar para vocês como é que é, né? Ensinou para eles a meditação. E falou para eles, vocês têm que ficar aqui. Né? E aí eles ficaram aguardando, praticando ali com Shiva, né? E aí passaram-se 84 anos até que Shiva despertou novamente, abriu seu terceiro olho, né? E aí viu que eles estavam lá ainda. E aí ele viu que aqueles homens mereciam, né, receber os ensinamentos. E aí começou a ensinar a eles todo o conhecimento do yoga, todos os conhecimentos sobre toda a natureza do universo. E aí depois de ensinar para eles, aí falou que eles saíssem, né, para levar isso para o mundo. Então foi assim que começou o conhecimento do yoga. Essa é a história, né, do início do yoga, lá no início dos tempos, né? E obviamente isso é uma história, né, metafórica, porque para explicar que, na verdade, o conhecimento ele vem, né, justamente dessa conexão com o divino. Shiva representa justamente o universo, né, o Deus, o todo. Então, quando aqueles homens permaneceram ali, né, e isso acessível para nós também, né, mas quando aqueles homens, aqueles primeiros a se dedicarem ali à prática, e permaneceram ali e ficaram perseverando na sua prática, eles receberam conhecimento diretamente do todo. E aí receberam a instrução de compartilhar aquele conhecimento, né? Então, foi aí que, né, iniciando esse processo, aí foi se trazendo os conhecimentos de yoga, todas as práticas, para que as pessoas pudessem também lembrar de quem são de verdade, né? E aí, como eu expliquei para vocês, dentro todo esse processo, né, de você relembrar quem você é e de você se conhecer, ele é fundamental para que você saia da ignorância e se liberte definitivamente, né, dos seus medos, dos seus desafios, da ansiedade, que você acesse a sabedoria que tem em você
para você conseguir resolver os seus problemas, né? E o porquê que isso é necessário? Na verdade, porque quando você entra nesse processo, você tem a possibilidade de limpar essas camadas que você vai acumulando informações, né? Porque como é que funciona isso, né, na prática? A gente tem aqui todos esses nossos corpos e a gente interage com o mundo a partir dos nossos órgãos dos sentidos, né? Nossa visão, nossa audição, nosso olfato, nosso paladar, a gente vai experienciando o mundo e tendo sensações, e essas sensações às vezes são boas, às vezes não são. Mas quando essas sensações são compreendidas pela nossa mente é que julga se aquilo ali é bom ou se é ruim. E quando a nossa mente julga uma dessas experiências como algo importante, né, que pode ameaçar a nossa existência, ou que pode ser muito bom e que a gente deveria repetir, né, ela armazena. Tudo que é muito importante, ela armazena. Como é que ela define? E é isso que vai formando, inclusive, o nosso ego, né? E aí, como é que a nossa mente chega à conclusão, assim, de que isso é bom ou não, né? De que isso é importante ou não? A partir da repetição e a partir, né, da intensidade emocional. Se aquilo é muito intenso, é uma experiência muito intensa, aquilo vai ficar ali armazenado como algo importante, você não vai esquecer mais, né? Da mesma forma, não vai esquecer, né, num nível inconsciente, na verdade, porque às vezes você pode não lembrar de forma consciente, mas aquela memória vai ficar ali. Por quê? Porque é ela que vai ser consultada ali numa situação semelhante, que provoque uma sensação semelhante, que a sua mente vai buscar para poder ver se aquilo ali representa alguma ameaça para sua existência ou não, né? Então, fechando aqui essa revisão, né, a gente teria basicamente isso. Você, a sua existência aqui, né, da qual a sua mente é a responsável por comandar, né, a sua mente que comanda o seu corpo, as suas emoções e tudo mais, ela que gerencia tudo isso. E a função da sua mente é te proteger, garantir que você vai sobreviver o máximo possível, né? Então, tudo que for agradável, sua mente vai querer fazer mais e mais e mais. E tudo que for desagradável, sua mente vai querer evitar. Tudo que parecer uma ameaça, que pode ameaçar o seu bem-estar, a sua sobrevivência, sua mente vai querer dispensar, né? E nesse processo é que você vai criando as impressões. Então, quando uma coisa se repete muito, você vai acumulando essas informações. E essas informações, na verdade, que ficam lá na sua memória, né, no seu inconsciente, é que a gente poderia associar aqui a ideia de karma. Porque karma nada mais é do que a ação, né, uma lei também universal de ação e reação. Você sempre né, toda ação que você toma vai ter uma reação no sentido contrário. E qual que é a relação do karma com essas memórias que você tem? A relação é que essas suas memórias inconscientes, né, como elas são muito importantes, elas guiam você. Se você está vivendo no automático, se você não tem consciência de quem você é e você não trabalha para limpar essas memórias vão estar sempre conduzindo todas as suas ações de uma forma automática, porque uma outra característica da mente é justamente economizar energia, para que você sobreviva mais, para que você, né, esteja confortável, que você esteja tranquilo ali. Então, a sua mente vai estar sempre buscando fazer tudo dessa forma, a partir dessas informações que estão lá no seu inconsciente, ela vai estar te guiando no automático para você tomar suas decisões, para você tomar suas ações. E aí é onde mora o grande problema, né? Porque muitas vezes as coisas vão acontecer e você vai repetir automaticamente, reforçando ainda mais aquelas memórias. E essa necessidade de proteção, ela nem sempre ela vai te favorecer. Muitas vezes uma situação acontece agora, né? Mas ela pode parecer semelhante à anterior, mas ela não necessariamente é igual, né? Então, vamos usar um exemplo assim, né? Você está num relacionamento
E aí alguém fala alguma coisa para você, né? E aquela coisa serve como um gatilho lá para uma memória inconsciente que você tem de algo que alguém te falou e que te machucou de alguma maneira num relacionamento anterior. Se você não está consciente disso e você não está presente ali naquele momento, você automaticamente vai reagir como se a situação tivesse se repetindo, aquela anterior, mesmo que não seja. Porque aquilo ali teve alguma semelhança, de repente a pessoa usou uma palavra, né, ou um gesto específico que buscou essa memória lá, que foi coincidente com aquela memória que você tem inconsciente lá. E aí onde você vai reagir, né? Então, quando você está nesse estado de inconsciência, cada vez que você reage da mesma forma para uma situação, né, você reforça aquela memória que te guiou a ter aquela reação. Então, se você tem uma crença, por exemplo, de que, sei lá, pessoas sempre traem, né? O seu parceiro sempre trai, porque você foi traído uma vez. Todas as vezes que você estiver se relacionando e alguém fizer alguma coisa semelhante com que de alguma maneira lá no seu inconsciente vá buscar aquela memória, você vai reagir, você vai reforçar aquela ideia. E tudo que a gente vibra, né? Isso aí é uma outra lei que a gente pode colocar aqui, uma outra lei universal da vibração. Tudo que vibra vai entrar em ressonância com a mesma coisa, né? Então, nessa vibração que você acaba, inclusive, atraindo sempre pessoas que realmente traem para validar aquela sua crença, né? Assim como você acaba atraindo situações, empregos, trabalhos, coisas assim, que vão reforçar as crenças que você tem sobre dinheiro, sobre prosperidade, né? As crenças que você tem sobre amizade, sobre qualquer coisa. Tudo que você tem ali armazenado na sua memória inconsciente, que é a maior parte daquilo que você tem na sua memória, né? São 95% é o que se acredita que seja, né? Aquilo é a maior vibração, é a vibração mais intensa no seu campo vibracional como um todo. Então você vai estar sempre se conectando àquele tipo de coisa. E aí é onde mora o grande problema, né? Porque se você fica repetindo e reforçando, você fica preso nesse ciclo. E é esse ciclo que é o ciclo, né, que a gente poderia comparar aqui ao conceito de karma, que é justamente você repetir, até que você consiga aprender a lição. Porque a ideia, né, dentro de tudo que eu fui trazendo aí para vocês, a ideia não é justamente a gente vir ao mundo para viver uma experiência e evoluir, né? Todas as experiências, eu venho, vivo uma experiência, aprendo com ela, passo para a próxima. Venho, aprendo com aquela experiência, passo para a próxima. Só que o que acontece? Se eu, preso aqui na minha ignorância, em vez de aprender com aquela situação e passar para a próxima, eu fico agarrada naquela, né? Ou tentando, por causa das sensações que ela me provocou, ou eu tenho medo de passar para frente, ou qualquer sensação, qualquer coisa que eu me prenda ali, eu fico repetindo aquele ciclo. Por quê? Porque eu não limpei aquela memória, eu fico preso naquela memória. Então, aquela situação fica se repetindo. Isso é que é o sentido de karma. Isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? Tudo que você acredita, tudo que você acredita, tudo que você vai determinar o que você sente, né? A forma como você se sente em relação às coisas que acontecem na sua vida. E a forma como você se sente vai determinar as coisas com as quais você se conecta, né? Então, o karma, ele é uma das leis que força essa nossa evolução. Por quê? Porque como ele atrai tudo que a gente vibra, então se você está vibrando numa frequência elevada, né, de paz, de alegria, de amor, que é a frequência da sua essência, você se alinha com o seu processo, né, com a sua essência, você se alinha com o todo e você vai evoluindo e vai saindo desses ciclos. Agora, se você está vibrando numa frequência baixa de medo, de tristeza, de dor, que é a frequência, né, das experiências terrenas que devem ser temporárias, né, que existem apenas para o aprendizado, e você não se desapega delas, você não se liberta delas,
você fica preso ali até que você aprenda, até que você... E aí é o ponto mais importante, né? O que significa aprender com as experiências? Eu sei que muita gente aqui pode achar estranho isso, mas e isso é uma coisa assim muito profunda, na verdade, é uma coisa para você sentar e meditar muito tempo até você conseguir entender. Mas curar as experiências, se libertar desses padrões de dor, significa amar todas as experiências, inclusive aquelas ruins, né? Todas as experiências mais terríveis. Inclusive é nisso que eu bato muito na tecla até às vezes, né? Da importância da gente não estar falando mal de políticos, não estar dentro de idealismos, né? Independente do qual seja o ismo, né? Machismo, feminismo, iluminismo, qualquer coisa, né? Partidos em que você se associa e aí você fica ali, né? Às vezes não formalmente, mas que você fica ali defendendo uma causa. Por quê? Porque essas coisas, elas nos colocam num estado de polarização de ideias e de sentimentos. Então você vai para um lado e aí você gruda naquele lado e esquece que o todo é fluxo, tá sempre para lá e para cá. E tudo é divino, tudo faz parte do divino. A esquerda e a direita, acima e abaixo, a frente e atrás, tudo faz parte do divino. A lei da polaridade é uma das leis universais. Então, quando você se envolve, né, em ideias fixas a respeito de uma coisa, por isso que fala de ideologias, né? Quando você se envolve com ideologias e você se fixa ali naquela ideologia, você sai da lei, você se desalinha do fluxo, porque o fluxo está sempre ali, né? Para lá e para cá. E no fim das contas, a ideia desse fluxo é você estar para um lado para o outro, aí vem até que eu mostrei para vocês o pêndulo, né? O pêndulo, ele balança para lá, para cá, para lá, para cá, até que ele vai chegando ao centro. E é isso que a gente quer fazer, sair desses extremos para chegar ao centro, ao nosso centro. Então, a única forma que a gente tem de evoluir de fato e de sair desses extremos para que a gente consiga se curar, né, é amar tudo e a todos, é se tornar amor, porque essa é a essência do divino, essa é a nossa essência, é amor. E se você não ama qualquer coisa que seja, você ainda está um passo distante, né? Então, tudo que a gente tem que fazer tem que ser no sentido de buscar se alinhar com esse sentimento, olhar para a situação, estar presente para não reagir e não criar mais karma, buscar a compreensão das coisas e para que então a gente consiga ver além daquilo ali, né? Entender a experiência como aquilo que ela é, apenas uma experiência que deve ser vivida, aceita e liberada, né? Então, dentro desse... e aí para a gente fazer esse processo é que existe o yoga, né? O yoga, ele é uma ciência de autoconhecimento. O yoga tem traz todo esse conhecimento teórico pra gente, traz todas as práticas que vão possibilitar que a gente tenha a experiência desse conhecimento. Então, que a gente tenha a compreensão desse conhecimento em nós mesmos, né? Que a gente consiga acessar, porque se a gente é conectado com o todo, né? E o todo é a fonte de todo conhecimento, então o conhecimento está disponível dentro de nós. E aí é por isso que a gente precisa das práticas, para a gente aprender a fazer essa conexão e aí acessar esse conhecimento, né? Mas não adianta a gente achar que vai conseguir fazer isso indo para aula de yoga de vez em quando, né? Ou fazendo uma prática lá uma vez por semana, uma vez por mês. Por quê? Porque por ser uma ciência, ele traz um método específico, né? E aí existem coisas ali que são fundamentais para que esse método funcione. Porque você não gastou anos da sua vida se programando para ser como você é, né? Da mesma forma, para você limpar tudo isso que você acumulou aí durante anos, você vai precisar de mais algum tempo para você conseguir se limpar. Isso vai depender
desses 5 pilares que que eu me propus a trazer aqui para vocês hoje, né? Esses pilares eu trago eles de uma forma resumida, porque eles são baseados lá nos 8 passos de Patanjali, né? Mas lá tá tudo detalhado de como você fazer, né? Nos livros do yoga. Agora aqui eu trago como é que é a essência de todo esse processo do yoga, que são os 5 pilares. E como é que funciona isso, né? O primeiro deles é a autorresponsabilidade. Ou seja, você entender tudo isso que eu falei agora, anteriormente, culmina nesse ponto, né? Se tudo que a gente manifesta na nossa realidade está relacionado à nossa vibração, à nossa própria vibração, e a nossa vibração, ela é de acordo com aquilo que a gente alimenta os nossos diversos corpos, né? Então, a única pessoa que pode mudar isso sou eu. Então, como que eu mudo isso? Fazendo escolhas, né, de me alimentar com coisas diferentes, de mudar a minha vibração, fazendo escolhas melhores que vão possibilitar que eu evolua nesse processo, né? Que eu limpe o meu campo. Então, uma alimentação melhor, uma alimentação melhor em todos os aspectos, né? Alimento de comida, alimento de informações, alimento de emoções, de experiências, de contatos com pessoas. Eu buscar me alimentar daquilo que me eleva e não daquilo que me deixa mais para baixo, né? Dentro desses sentimentos densos. A autorresponsabilidade, ela é, na verdade, um passo de fé, a gente poderia dizer, mas não a fé no sentido que as religiões colocam, de alguém vai lá, fala para você de Deus e você acredita que aquilo ali é uma verdade, né? É a fé em você, a fé de que você é capaz, de que você, sendo um ser divino, né, um filho do Criador, você tem todo o poder de transformar isso, que você vai conseguir. Então, a autorresponsabilidade, ela é um passo, né, é um compromisso de fé em si mesmo, em que você acredita e aí você se compromete a fazer a sua parte. Depois a gente tem o segundo pilar, que são as práticas energéticas. As práticas energéticas é tudo aquilo que a gente chama de yoga, de meditação, né? Então, são as práticas de posturas, de respirações, os mantras, os cantos devocionais, as técnicas de meditação, as técnicas de limpeza do corpo físico. Tudo isso faz parte das práticas energéticas e elas servem para que a gente purifique os nossos diversos corpos. Então, no pilar anterior é a decisão. Eu decido que eu vou dar espaço em direção ao meu autoconhecimento, que eu vou realmente fazer esse processo de limpar os meus karmas. E aí, a partir dessa decisão, você pode começar então a entrar nas práticas. As práticas, elas vão ser o remédio mais rápido assim para resolver o problema, né? Então, assim, as práticas elas vão atuar de duas maneiras. Uma delas é bem pontual ali e instantânea. Você faz, por exemplo, você está num momento de estresse, você faz uma técnica de respiração, em coisa de 2 minutos você já vai estar num outro estado, você já vai estar se sentindo melhor. E aí, só que aí, o que acontece? Se você fez ali aquela hora, beleza, passou, você regulou o seu sistema nervoso, só que outro dia, quando alguma coisa acontecer de novo, você vai entrar naquele estado de novo. E se você não mantém a sua prática, você vai entrar na reatividade de novo. Então, as práticas energéticas, elas, quando usadas dessa maneira, elas vão funcionar da mesma forma que um calmante, né? Um remedinho lá para você ficar mais calminho, que você tome. Agora, quando você realiza elas constantemente, aí é onde você começa a realmente fazer essa purificação. Porque, como eu falei, a gente passou anos da nossa vida se condicionando a ter um determinado estado, né, emocional e mental. Se você quer limpar isso, você precisa, né, de tempo para você ir limpando. Então, as práticas energéticas servem para isso. O conhecimento, né, seria o terceiro pilar, que é onde você vai se nutrir de coisas boas, né?
A gente não viu que tudo que a gente alimenta o nosso campo, a nossa existência é uma forma de alimento, né? Então, o conhecimento, ele é necessário justamente para nutrir a nossa mente de coisas boas. A busca do conhecimento elevado, conhecimento a respeito de si mesmo, a respeito de coisas elevadas que vão responder questões importantes, né, a respeito da sua existência. Buscar esse conhecimento é fundamental para que você expanda a sua mente, né? Tanto para que você inicie esse processo de entre em contato com as verdades, né? Porque a gente não reconhece aquilo que a gente nunca teve contato antes. Então, para que dentro da sua prática você consiga se abrir mais para as experiências, você precisa entrar em contato com o conhecimento. Você precisa ouvir falar daquilo, pelo menos em algum momento, né? E aí, talvez alguém pergunte assim, mas e que a pessoa que tem uma experiência e nunca praticou yoga nem nada? Você pode ter certeza que essa pessoa já entrou em contato, talvez não nessa vida, né? De alguma maneira, ela entrou em contato com aquele conhecimento. Talvez não tenha sido nessa vida agora, mas ela já deve ter passado por isso em algum momento. E então, o conhecimento, ele vai dar essa expansão e essa possibilidade de você entrar em contato com as verdades do universo. E aí você juntando conhecimento e as práticas energéticas, você cria o ambiente perfeito para você mudar a sua mentalidade, né? E aí, uma vez que você comece esses dois aspectos, aí você precisa do terceiro pilar, que são as ações concretas. O que são as ações concretas? É você trazer para a sua vida, para a prática, todo aquele conhecimento, porque o yoga, ele vai trazer conhecimentos a respeito de como você viver uma vida melhor e em conexão com a sua essência, viver de acordo com o seu propósito. Só que se você não faz nada, você sabe, por exemplo, que você já sabe que por exemplo, você está num relacionamento que não serve para você, que a pessoa só, né, é super tóxico, que a pessoa não te faz bem, ou você está num trabalho que você já sabe que não é o que você quer, que você não está feliz, que você fica cada vez mais estressado, que não bate com seus valores. Você já sabe de tudo isso, mas você não vai lá e não pede a demissão, não procura um outro trabalho, não termina um relacionamento, não adianta nada, né? Por quê? Porque as ações, elas são a energia, né, que vai dar forma. As ações são o que dá forma, são aquilo que dá forma para todas as suas intenções. Então, dentro das práticas, né, quando você estava lá no primeiro pilar, na autorresponsabilidade, você tomou uma decisão. Você decidiu que você queria se transformar. Aí você começou a fazer as práticas para limpar todo o seu campo, suas memórias, tudo aquilo que te impede de ser você. Aí você busca conhecimento para se nutrir e para compreender, entrar em contato com as verdades para que você consiga alcançar uma compreensão delas. Agora, se você fica nesse ponto e aí você não traz para ação, você nunca muda de fato a sua vida, né? Por quê? Porque para mudar é a mesma coisa. Eu tomei lá no primeiro pilar, eu tomei a decisão de que eu quero purificar o meu corpo. Agora, se eu não vou, por exemplo, eu faço prática de yoga, faço não sei o quê, mas eu continuo bebendo muito, comendo só coisas, né, porcarias, coisas que fazem mal pra mim e tudo mais, não adianta nada. Por quê? Porque eu tô limpando de um lado, sujando do outro, né? Se eu me alimento de informações elevadas e cuido do meu campo, cuido da minha energia, mas vou lá e me relaciono com pessoas tóxicas, pessoas, né, super de energia baixa, vibração baixa, pessoas negativas, o que eu tô fazendo? Tô limpando de um lado, tô sujando do outro. Então, é impossível você processar a mudança que você quer se você não leva também esse aspecto, né? Se você não constrói esse pilar também, que é o das ações. Porque são as ações que vão fazer as coisas realmente tomarem forma, né? As coisas realmente começarem a ser iniciadas. E aí, exatamente, é igual ficar enxugando gelo. E aí, por fim, chega o último pilar, né? Que é
na verdade, tudo que você fez até agora, vamos supor, você tá lá, decidiu, começou a praticar, buscou conhecimento, começou a fazer, a agir. Só que se você não faz o último pilar, ele não, todos esses passos anteriores, eles não se sustentam. E que pilar que é esse? É a consistência. É a consistência, você manter, fazendo. Por quê? Porque você está aqui no mundo da matéria. Você está o tempo inteiro interagindo e sujando o teu campo, né? É igual isso que eu acabei de falar. Você está limpando, mas ao mesmo tempo você está o tempo inteiro, você não tem como escolher muito em determinadas situações. Você pode escolher com quem você vai sair, com quem você vai andar, mas você está sujeito à realidade, né? Você está sujeito às interferências aí do mundo. Você não tem, a maioria de nós não tem como se isolar no meio de uma montanha e ficar lá, né? Até porque isso acaba no fim das contas, a não ser que seja o dharma da pessoa viver esse tipo de vida. Em geral, a gente vem aqui, a maioria das pessoas vem para experienciar aqui a vida normal mesmo e aprender nas experiências da vida desse cotidiano meio doido, né? Então, você vai estar ali o tempo inteiro recebendo de volta. Você limpa de um lado e está ali o tempo inteiro sujando. Então, se você não mantém as suas práticas, as suas ações, o seu estudo e a sua decisão firme, é só uma questão de dias para você estar de volta no mesmo problema, né? E é por isso que eu vejo, e sempre falo até, né, para algumas pessoas que às vezes vêm, faz uma sessão, faz uma aula de yoga e não sei o que, e depois não volta mais, e aí passam uns dias, já me estressei de novo, não consegui. Por quê? Não consegue sair da ansiedade porque não persevera, não continua, né? Se você não continua, não tem como você sair desse ciclo. Você gastou anos se programando para viver, para pensar, para reagir de uma determinada maneira. Se você não perseverar por mais um bom tempo não, sempre, né? Se você não perseverar para poder mudar essa sua programação, ela não vai permanecer, certo? Então, esses são os 5 pilares que são fundamentais se você quer realmente avançar dentro da sua jornada, né? E aí, é isso, né? Agora trazendo aqui como é que eu faço isso, é isso que eu faço dentro da Escola do Dharma, que como eu falei para vocês, né, essa semana eu vou abrir inscrições. Dentro da Escola do Dharma, a gente trabalha esses cinco pilares, né, em 3 fases específicas. A primeira fase delas é a fase da clareza, ou seja, uma série de meditações e de práticas, né, e de exercícios para que você consiga tomar consciência do seu estado atual, né? Porque um ponto que acontece muitas vezes, a gente quer fazer uma transformação, mas a gente nem tem a real noção do que a gente está vivendo. Às vezes a gente nem sabe exatamente a gravidade da nossa situação, né? Ou às vezes a gente pensa que a coisa é muito grave e quando a gente vai ver, analisar, não é tão grave assim. Mas a gente está ali surtando, como se fazendo aquela tempestade, né? Então, a primeira etapa é a clareza sobre o momento que eu tô agora, né? Assim como aonde eu quero realmente chegar. Por quê? Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não tenho como traçar a rota para lá, né? É igual a gente fazer um mapa. É igual você tá perdido na floresta, né? Se você não souber em que ponto da floresta você tá, você não tem como sair dali. E se você quer ir para algum lugar, você precisa saber também aonde você vai. Então, se você está perdido no meio da floresta, você pega um mapa, mas você não tem ali, você não sabe em que ponto daquele mapa você está, em que ponto você quer chegar, ter aquele mapa em mãos ali não serve para nada, né? Então, você pode ficar fazendo a prática de yoga ou outras práticas que você faça de autoconhecimento, ficar fazendo, mas se você não organiza a sua mente para você entender, olha, eu estou aqui, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, e o que eu quero é X. Se você não organiza a sua mente, você continua ali perdido. Você vai, de fato, se reequilibrando, mas você desperdiça muita energia. Então, o primeiro passo que a gente faz dentro da Escola do Dharma é justamente essa etapa de clareza. São 9 dias com 9 meditações que a gente vai
fazendo todo um processo para entender onde eu tô agora, onde eu quero chegar. Aí depois entra a segunda fase, que aí é de limpar, né? E aí você tem 7 semanas para você limpar. E por que 7 semanas? Uma semana para cada chakra, né? Cada chakra nosso, ele está relacionado a uma área da nossa vida. Vou até fazer algum dia aqui uma live sobre chakras, que faz tempo que eu não faço. Cada um dos nossos chakras, ele está relacionado a uma área. Então, o primeiro chakra está relacionado ao nosso corpo físico, a nossa vida material como um todo, né? Tanto a nossa estrutura de sustentação, nossos ossos, nosso sistema excretor, que mais? As nossas articulações, essa parte de sustentação da nossa existência. Como está relacionado também, de uma forma mais sutil, né, a nossa capacidade de prosperar, de se sustentar, né, de ganhar dinheiro mesmo para ter o que a gente precisa, garantir a nossa sobrevivência, né. O segundo, ele está relacionado à forma como a gente lida com as nossas emoções, os nossos relacionamentos, e aí ele vai estar relacionado às partes líquidas do nosso corpo, ao nosso sangue, né. Aí o terceiro, ele vai estar relacionado ao nosso sistema digestivo e também vai estar relacionado aí na vida real, né? A forma como a gente lida com a nossa autoestima, né? A forma como a gente age, nossa coragem, a nossa autoconfiança para fazer as coisas acontecerem, né? Aquela parte das ações concretas. Quem não consegue agir, normalmente está com esse terceiro chakra aqui bloqueado, né? Então, cada um deles vão ter essa relação, né? O quarto chakra, aí é a nossa capacidade de amar, de se relacionar de uma forma profunda, né? Porque o segundo, ele tá relacionado aos nossos relacionamentos numa forma mais instintiva, né? A nossa sexualidade, as nossas emoções, a nossa reatividade, né? A nossa capacidade de sentir prazer. Agora, o quarto, ele está relacionado à nossa capacidade de se relacionar profundamente, de amar, de perdoar, né? De curar, né? Especialmente a nossa autocura, até porque a nossa autocura, ela vem do perdão, né? O quinto chakra está relacionado ao nosso tema principal aqui dentro da Escola do Dharma, que é o nosso propósito, né? Então aqui o quinto chakra é o chakra da expressão. Ele vai, se esse chakra estiver bloqueado, a gente não consegue, a gente pode até descobrir o nosso propósito, porque o nosso propósito está aqui no cardíaco, né? Nessa expansão do cardíaco. Mas se a gente tiver com o quinto bloqueado, a gente não consegue expressar o nosso propósito. Então, às vezes você já sabe que você veio aqui nesse mundo para fazer uma determinada coisa, mas você tem dificuldades de colocar aquilo ali para fora, né? E aí o sexto chakra está relacionado à nossa intuição, à nossa capacidade de acessar a nossa sabedoria, e o sétimo chakra, a nossa espiritualidade. Então, cada um desses chakras, eles regem uma parte da nossa vida. E se um deles está bloqueado, muito provavelmente você já leva esse bloqueio para os outros, né? Uma coisa muito comum, por exemplo, é a pessoa ter consciência da missão dela, só que ela tem um monte de crenças a respeito de dinheiro, por exemplo, que dinheiro é ruim, que rico não vai para o céu, que não sei o quê, todas essas crenças que são tão tóxicas assim, né? Que fazem parte da nossa sociedade. E aí essas pessoas, normalmente, elas conseguem às vezes viver o propósito delas, mas não conseguem prosperar a partir do propósito delas. Por quê? Porque tá com essas crenças. Então precisa limpar essas crenças e trabalhar ali, desbloquear esse primeiro chakra, né? Uma pessoa que tá com o cardíaco bloqueado, ela pode, por exemplo, ter muita dificuldade de se entregar numa relação, e aí ela pode ficar extremamente sexual, só se relaciona com as pessoas de uma forma muito animalesca, né? Muito carnal, e não consegue viver relações profundas. Então, ou por um outro lado também, se tiver em excesso, né, esse chakra trabalhando excessivamente, ela pode ficar excessivamente doadora, né, e não saber receber. Então,
existe toda uma dinâmica dentro desse funcionamento dos chakras que quando você faz um diagnóstico a respeito disso, para entender como é que está a sua vida, você descobre exatamente qual é o chakra que está bloqueado, né? Então, se eu sentar com você, para você me falar, eu tenho esse problema, estou com dificuldade nisso, naquilo, a partir disso, eu vou conseguir entender quais dos seus chakras possivelmente estão com bloqueios. E aí, entendendo isso, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com técnicas específicas para desbloquear aqueles chakras. Então, as próprias posturas, por exemplo, elas servem para isso. Você faz aqueles montes de movimentos, cada um deles vai estar trabalhando um lugar específico. Quando você movimenta aqui os seus braços, por exemplo, você está trabalhando o chakra da garganta, o chakra do coração, né? Quando você faz posturas em pé, você está trabalhando o seu chakra básico e assim por diante, né? Cada uma das técnicas vai trabalhar vai trabalhar com um foco específico. Normalmente elas trabalham todos, mas tem algum foco em algum específico. E aí, essa segunda fase da escola é justamente para, por meio das técnicas, né, a gente focar nessa limpeza, fazer esse diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico a gente faz na primeira fase. Na segunda, a gente começa a trabalhar mais intensamente para fazer essa limpeza, né? E aí você trabalha uma semana para cada chakra. E aí, uma vez que faz esse processo, né, de limpeza através de cada um dos chakras, aí começa o processo de construção, né? De construção de uma nova mentalidade. E aí esse processo de construção é feito pelo aprofundamento nas práticas, para que você comece a trabalhar suas práticas, né, já com foco. Já tá com a lista, né? Ai. E aí você começa... Estamos, né, Pri? Mas aos poucos já vamos liberando isso daí. Agora que você já tá fazendo o processo, daqui a pouquinho já vai diminuindo essa lista. Então, e aí esse último processo, né, o da construção, ele se dá pelo aprofundamento, onde a gente vai começar a estudar a filosofia um pouco mais a fundo, né? Porque aqui hoje para vocês, né, na verdade essa semana, eu trouxe para vocês as coisas de uma forma bem resumida, né? Mas a gente poderia pegar cada um desses pontos que a gente falou e se aprofundar, né? E aí meditar neles e ter todo um processo de estudo e de meditação sobre esses conceitos para você ter a experiência e compreender num nível mais profundo, para que você consiga aplicar isso na sua vida, né? E é isso que a gente faz a partir da terceira fase, certo? Então, esse processo, né, eu gosto de comparar ele a uma ponte. É como se fosse a ponte do autoconhecimento, que é o que leva a gente do estado que a gente está agora até o estado desejado, né? E essa ponte, ela é sustentada por esses 5 pilares, certo? Então, e aí, qual que é o processo que a gente faz dentro da escola do Dharma? É justamente o de construir essa ponte. Então, através dessas 3 fases, né, que é a clareza, e aí vocês já sabem, né, que eu sou engenheira, então já visualizei todo o processo construtivo, né? Então, quando você vai lá construir alguma coisa nova, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que enxergar como é que tá o terreno, quais são as coisas que vão precisar ser feitas. Se fosse construir uma ponte, por exemplo, você ia precisar ver qual que é o tipo de terra que tem ali, o tipo de solo, né, o tipo de material que vai poder ser usado, onde vai precisar, né, fazer toda a escavação e todas aquelas coisas para você saber exatamente, né, criar o projeto e de como aquilo vai ficar. Então, essa primeira etapa que a gente faz isso, da clareza, né, é como você criar o projeto do seu processo de evolução, né? E aí na parte de limpeza é como se fosse lá, beleza, agora já temos o projeto pronto, agora vamos começar a obra. Aí o que a gente faz, né? Quem já viu uma obra sabe disso. Primeiro você tem que ir lá limpar tudo, tirar tudo que não pode estar ali, para você poder então começar a construir. Então é isso que a gente faz, a gente passa por essas 3 etapas. Primeiro a gente cria o nosso projeto ali da ponte, depois a gente limpa e prepara todo o terreno ali para fazer aquela ponte, e depois a gente começa a construção, né? E aí você precisa
da consistência, a consistência ela poderia, a gente coloquei ela como um pilar, mas ela também poderia ser pensada como se fosse a argamassa ali, né, que vai dar liga ali a todos aqueles materiais para sustentar aquela ponte, para que ela não desmorone, né, e você não caia ali nas águas das emoções, né. Quem não sabe, as emoções elas são o elemento água da nossa existência, né. Então, e é quando você se perde nas suas emoções que começa todo o caos, né? O que é a ansiedade? O que é a depressão? É essa perda que a gente tem, né? Quando a gente se perde nas nossas emoções. E aí a gente não consegue mais sair delas. Então essa construção dessa ponte, ela serve justamente para isso, para que a gente consiga atravessar as nossas emoções ali, observando com a visão total, né? Você tá vendo aquelas águas ali, você passa em cima da ponte, você não consegue ver tudo. Então, quando você tá se conhecendo, quando você vai a fundo num processo de autoconhecimento, você começa a ganhar essa visão de olhar suas emoções de cima. Você vê elas, você sente, às vezes você quer tomar um banho ali, né? Você vai lá no rio, você até desce às vezes, toma um banho, mas você sai. Você não fica afogado ali nelas. E é isso que a gente vai fazer ao longo de todo o estudo. E aí, para vocês entenderem assim melhor o que é a Escola do Dharma, né? A Escola do Dharma, ela é uma escola de autoconhecimento e espiritualidade, né? Eu nem falo assim muito, uma escola, poderia falar uma escola de yoga e meditação também, né? Mas eu acho que falando em termos de autoconhecimento e espiritualidade, fica mais claro qual é o propósito da escola, né? Porque você pode usar outras ferramentas. Ali a ideia é você entender, você se conhecer. A proposta é você se conhecer para que você consiga viver, né, a sua espiritualidade da forma mais plena. E qual é a forma mais plena de viver a espiritualidade? É viver uma vida plena. Porque se a gente é aqui um pedacinho do divino, vivendo uma vida para se conhecer, vivendo uma vida na matéria para se conhecer, então a nossa vida ela é totalmente espiritual, né? E essa ideia de que isso é errado, isso é pecado e não sei o que, e agora você está condenado, e isso é uma ideia criada, né? Me perdoem se alguém aqui tem alguma religião e acredita nisso. Estou passando a minha visão, do meu entendimento. Já fui cristã também, eu conheço bem, né, tudo que se acredita, tudo que é falado ali. Fui muito cristã, inclusive, né? Quase virei missionária. Mas um dia eu entendi aquilo ali para mim deixou de fazer sentido, né? E que aquilo, na verdade, não existe essa coisa de isso é pecado, agora você está condenado. Não, existem experiências e é justamente essa culpa que é criada, né? Que é essa culpa que é alimentada por essas ideologias, por esses dogmas todos, que faz com que a gente fique aprisionado nas nossas emoções. Porque uma pessoa, quando está depressiva, normalmente tem o quê? Tem um monte de emoções desse tipo. Eu me sinto culpada, e aí a pessoa fica arrasada, e aí ela fica presa ali, às vezes fica presa num relacionamento super indigno, porque está se sentindo culpado de alguma coisa, ou tem medo, não posso me separar porque isso é pecado. E esse monte de coisas que faz as pessoas ficarem presas, né? E acabarem se afundando, e aí ficando cada vez piores, né? Cada vez mais doentes. Então, na minha visão, né, baseado no que eu entendo e no que eu experiencio do yoga, né, das filosofias em geral, né, a forma mais plena de você viver a sua espiritualidade é você viver uma boa vida, é você curar a sua vida em todos os aspectos, né, você trazer plenitude para a sua vida, prosperidade para a sua vida. Você não tem que ser pobre para ser bom, você não tem que estar num relacionamento porque é a sua cruz e você tem que carregar, né? Evoluir significa desapegar da pobreza, desapegar dos relacionamentos tóxicos, desapegar de tudo aquilo que não deixa você ser quem você realmente veio ser, né? Quantas pessoas não ficam aprisionadas em relacionamentos e aí não conseguem viver aquilo que gostaria, né? Especialmente as mulheres que vêm de uma cultura aí de tantos anos, né, sendo submissas e sendo proibidas de fazer as coisas, e aí por conta dessas proibições,
e pelo medo, né, de serem mal faladas, não sei o quê. Quantas mulheres a gente não conhece da geração aí, talvez uma geração anterior à minha, principalmente, né? Eu já conheci muitas, assim, mulheres na faixa dos seus 50 e poucos, 60 anos, que passaram uma vida de infelicidade, sendo traídas, sendo muitas vezes maltratada, agredida, né? Por quê? Porque existia toda uma cultura de que é pecado, de que vai ficar mal falada, de que não sei o quê, né? E aí a pessoa se submete àquilo e perde o bem mais precioso, que é a vida, né? Passou uma vida inteira vivendo infeliz. E isso é só um exemplo, né? Aqui eu vou trazendo esses exemplos, acho que esse é um bem específico, lógico que essas coisas acontecem também com homens, né? Mas a gente sabe que a situação das mulheres é muito mais crítica nesse aspecto, né? E é um exemplo bem vivo, porque a gente ainda tem muito disso. Mas isso pode ser em qualquer coisa, né? Em qualquer aspecto da nossa vida a gente fica aprisionado por conta de várias questões. Então, a escola, a proposta da escola é justamente essa, né? É a espiritualidade na vida real, espiritualidade na prática, né? Autoconhecimento. E tudo que é feito, todo esse programa, né? Então a gente tem um programa de estudos para a escola, que é bem longo, e esse programa de estudo é fundamentado na filosofia do yoga e da meditação. Então, o que a gente vai ter ao longo desse programa, né? A gente tem a jornada Sankalpa, que é esse processo que eu falei para vocês de buscar, né, o entendimento a clareza e a purificação, né? E depois a gente começa o estudo mais aprofundado. Então a gente tem, além da jornada Sankalpa, que é essa parte mais terapêutica, para a gente conseguir entender esses aspectos, entender o momento que a gente está vivendo e onde a gente quer, para onde a gente quer ir. Aí tem também um curso de introdução ao Hatha e Vinyasa, né? Ou seja, aí é um aprofundamento nas práticas de posturas, então vai ter tutoriais, práticas explicadinhas para você fazer, para você aprender, e não somente aprender as posturas para fazer com alguém te guiando, mas também você aprender eu tô num lugar, eu não tenho uma prática aqui, mas eu sei fazer alguma coisa, eu sei fazer uma prática de yoga sozinha, sem ter um professor, né? E isso é extremamente importante, por quê? Porque se você tem essa independência, essa autonomia, você consegue manter a sua consistência com muito mais facilidade. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa está praticando, aí ela viaja, aí ela já para de praticar porque não tem o professor, ou ela não sabe o que fazer, né? Então, a proposta desse curso de introdução ao Hatha e Vinyasa é justamente você ganhar essa independência. Mas além disso, tem também práticas guiadas para você fazer, né? Vai ter lá disponível para você, tanto de yoga quanto de meditação, né? Vou disponibilizar, inclusive, isso como um bônus extra, todas as aulas práticas e teóricas que a gente teve durante a pandemia. E olha, isso vou falar para vocês, eu não vou nem falar modéstia à parte, porque aquilo foi tudo canalizado, né? Aquilo ali tá muito além do conhecimento que eu tinha, né? Quando eu vejo aquelas aulas de novo, assim, às vezes eu penso, gente, isso está muito além do conhecimento que eu tinha nessa época, né? Eu tenho certeza que aquilo ali não foi... tenho certeza até porque eu sentia isso na época, né? Que não foi fruto do meu conhecimento aqui nessa vida, né? Então, mas quem acompanhou, tem uma galera aqui que acompanhou aquelas aulas e sabe o quanto elas foram profundas, né? E elas vão ser disponibilizadas também para todos que estiverem na escola. Tem também o curso, vai ter também, né, o curso de filosofia, começando do zero. Tudo isso que eu falei para vocês nesses dias agora, bem resumido, a gente vai começar do zero, né? E ter aulas para todas explicando cada um dos conceitos para você entender tudinho, tanto, né, desses conceitos puros, a mitologia, o básico da mitologia, assim, para você entender Shiva, Shakti, Ganesha, porque isso, você entender uma daquelas imagens é uma aula de filosofia por si só, né? Quando você aprende sobre uma divindade da mitologia hinduísta, na verdade de qualquer mitologia, quando você aprende todo o simbolismo que tem naquela imagem, aquilo é uma baita de uma aula de filosofia e de autoconhecimento, porque aí você vai entendendo, ali está representado todos os aspectos da nossa existência, né? Então é incrível, e a gente vai entrar a fundo nisso aí. Vamos estudar
os livros principais do yoga, né, como o Raja Yoga, o Yoga Sutra, né, que é o livro do Raja Yoga, o Bhagavad Gita, vamos estudar também o do Hermetismo, né, o Kybalion, vamos ter mentorias ao vivo, né, porque todas essas coisas que eu tô falando para vocês, elas vão ser gravadas, e aí vocês vão ter o conteúdo liberado semana a semana, né, mas a gente vai ter como um bônus também, mentorias ao vivo, né, pelo Zoom, para que vocês possam trazer todas as suas dúvidas sobre posturas. Eu estou tentando fazer isso aqui, não consigo. Eu vou olhar você lá no Zoom, como é que você faz, poder te dar as dicas. Vamos ter mentorias sobre, né, você vai poder fazer perguntas sobre a filosofia. Você assistiu uma aula, não entendeu? Você vai poder fazer essas perguntas também na aula, entendeu? Então, vai ter todo esse aspecto. E vamos ter, né, ferramentas também, ferramentas terapêuticas para você ir limpando, para ajudar nesse processo, né? Porque como eu já falei, a yoga e a meditação, eles são a base do autoconhecimento, eles são indispensáveis, independente da linha terapêutica que você siga. Mas você usar outras ferramentas como óleos essenciais, como astrologia, como cristais, todas essas ferramentas, elas podem ajudar, especialmente aqueles que estão num momento mais crítico, às vezes está passando por uma crise em algum aspecto, né? Você trazendo essas ferramentas, você vai ter essa possibilidade. Então, isso são coisas que vai ter mini workshops a respeito dessas coisas, né? Alguns com convidados. E aí você vai poder, também até nas mentorias, poder perguntar, Pri, tô com um problema XYZ, o que eu faço? Né? O que você me recomenda? Aí eu vou poder te dar uma recomendação. Você pode usar óleo essencial tal, você pode usar isso, né? Isso é o que eu faço, por exemplo, para as pessoas que eu atendo individualmente. Elas estão com alguma situação, aí eu recomendo, né, dentro da sessão individual, aí eu dou uma recomendação específica para ela. Então, vocês vão ter mentorias em grupo, mas aí vai ter essa possibilidade, né? E dentro do... E aí, né, um dos bônus que eu vou dar também, para quem entrar na escola agora nessa primeira turma, vai ser também um bônus bem especial, que vai ser um atendimento individual para as 10 primeiras pessoas que entrarem, certo? Que se matricularem. E aí, nesse atendimento individual, eu vou ajudar você a fazer o seu próprio diagnóstico, né? Porque vocês vão ter as aulas gravadas lá, e aí vocês vão fazer sozinhos. Quem entrar, né, os 10 primeiros que se matricularem, vão ganhar esse atendimento individual, que é super precioso para você poder ter um direcionamento melhor na sua prática, né, em todo o seu período de estudos, ok? Então, isso é o que a gente vai ter, né? E como é que vai funcionar? O valor da escola hoje é 997 para o ano inteiro, para você estudar o ano inteiro, né? Todas essas coisas que eu falei ao longo de um ano de estudos. Só que essa semana, na quinta-feira, eu vou fazer uma oferta especial de lançamento, né? Eu já fiz uma oferta semelhante a essa num pré-lançamento ano passado, mas agora a gente vai fazer o lançamento oficial da escola, né? Na época nem chamava Escola do Dharma ainda, porque eu ainda estava canalizando assim como é que ia ser, como é que ia funcionar, né? Eu tinha criado vários cursos ao longo dos meus últimos anos e como foi tudo canalizado assim, eu não sabia exatamente ainda como é que era, eu só estava fazendo, estava liberando, né, essa energia que estava chegando. E aí depois que começou a vir a clareza para mim do que era para ser feito. E aí que eu entendi qual que era o propósito de todos aqueles cursos, né? Porque aí eu fui vendo que aqueles cursos, eles sempre eram conectados uns aos outros, né? E aí que eu fui entendendo que era para ser uma coisa única, né? Um processo, porque você fazer só a jornada Sankalpa é como você fazer até metade do caminho, né? Que é o que eu fiz algumas vezes, né? Eu fiz algumas turmas de jornada Sankalpa e é incrível, mas aí sempre que eu fazia, aí eu ficava sentindo assim, poxa, essa pessoa tinha que continuar ainda, né? Ela não acabou. E aí que foram vindo as outras etapas, e aí quando vieram as últimas etapas que eu entendi, isso precisa ser um programa completo, né? Para que a pessoa possa realmente fazer esse mergulho a fundo. Então,
eu vou fazer esse dia especial, né, de lançamento, em que eu vou dar um desconto bem generoso, né, para todo mundo entrar, porque eu quero uma turma assim bem empenhada e para eu também ficar até mais motivada de estar preparando tudo isso com vocês, né, mais do que eu já estou, que já não é pouco, né. Então, na quinta-feira a gente vai ter essa oferta especial, né? O desconto vai ser revelado só lá dentro do grupo, para quem estiver lá, né? Então, quem quiser participar, quem quiser pelo menos saber, né? Às vezes você não precisa ser obrigado a comprar se você está lá no grupo, mas se você quiser ter acesso a esse desconto, você precisa estar lá. E aí, na quinta-feira, eu vou abrir as inscrições com esse valor das 9 da manhã às 19 da noite, certo? E aí vocês vão ter esse período. Então vocês podem se organizar, ver, né? Tem todos esses dias até quinta-feira para você poder se organizar, ver se você vai querer, né? Dá para pagar no cartão, em 12 vezes, vai dar para pagar, né? No Pix também, é lá na plataforma do Hotmart, né? Eu não lembro direito quais são as formas de pagamento que eles oferecem lá, mas eu acho que é isso, Pix e cartão, né? Pix e cartão, e dá para fazer parcelado. Então vocês já podem ir se preparando e aí eu vou liberar na quinta-feira. Então quem quiser ter acesso a essa oportunidade de comprar o curso com desconto, é só entrar no link que está lá na bio do grupo, né? É o mesmo grupo lá do desafio. A partir de amanhã a gente vai fazer a transição, né, do grupo para um grupo de vendas. E aí quem quiser, quem tiver interesse na Escola do Dharma vai poder ficar, quem não tiver interesse vai poder sair, né? Porque o desafio já foi concluído. Embora eu ainda deixei lá, quem não fez ainda as práticas do desafio e quiser fazer, ainda dá tempo de vocês fazerem. Tá lá no grupo, amanhã eu vou enviar a listinha com tudo, para quem quiser aproveitar, eu vou dar essa colher de chá ainda, né? Porque são 5 práticas bem legais para trabalhar cada um dos 5 pilares. Então eu recomendo bastante, se vocês quiserem, né, ter uma experiência assim com yoga, porque tem a prática de posturas, tem as meditações, né? Então é bem legal. E aí dá para você ir fazendo ao longo dessa semana, já se preparando, né? Depois as práticas não vão mais estar disponíveis, porque elas vão ser um material que vai ser exclusivo depois para quem está na Escola do Dharma, né? Quem se inscrever na escola vai poder repetir essas práticas depois quantas vezes quiser, né? Vai poder assistir reprise das aulas, enfim, tudo isso. Então, quem quiser participar, entra no grupo VIP, né, que vai se transformar a partir de amanhã num grupo de vendas. E aí, na quinta-feira, né, agora eu vou organizar tudo, até nos próximos dias, segunda, terça e quarta, vou estar organizando tudo que ainda precisa ser organizado. Na quinta-feira, eu vou liberar o link de inscrição com desconto, tá? Então, é isso. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar hoje. Falei tudo. Então, deixa eu ver aqui que vi que alguém tinha colocado questões aqui. Eu sou com uma lista de chakras. Quando temos dificuldade de dizer não, qual chakra que devemos desbloquear? Dificuldade de dizer não, normalmente é o terceiro chakra, né? Você não tem... depende da situação, né? Mas normalmente, se você não tem autoconfiança, autoestima, você vai ser o terceiro chakra. Não é nem eu ia falar do cardíaco, mas o bloqueio no cardíaco normalmente é um bloqueio, é consequência do bloqueio no terceiro chakra. Então o terceiro chakra, ele é o chakra do poder pessoal, né? Então da autoestima, autoconfiança. Então se eu preciso muito da aprovação do outro, se eu preciso ser reconhecida como boazinha, como generosa e coisas assim, eu acabo nunca dizendo não para a pessoa, mesmo quando aquilo, né, é algo que eu não queria fazer. Então, precisa trabalhar esse terceiro chakra do empoderamento, né? E é óbvio sempre trabalhar o cardíaco junto, porque aí você faz isso com amorosidade, né? Mas normalmente também, quando a gente é muito agressivo e tal, nas situações, a gente faz as coisas para os outros, depois fica pé da vida porque não recebeu retorno, né? Não foi reconhecido. Normalmente é porque você fez esperando um reconhecimento, né? Nem que fosse um elogio, alguma coisa assim, mas normalmente é isso que acontece. Então tem que trabalhar o terceiro chakra para aprender a dizer sim apenas para aquilo que é bom e que é importante para você. Deixa eu ver o que mais.
As aulas são gravadas ou terá parte ao vivo também? Então, as aulas, elas vão ser gravadas, porque aí vocês podem fazer no horário que vocês quiserem. E também gravadas, eu cheguei à conclusão, eu tinha pensado em fazer elas ao vivo, mas eu cheguei à conclusão, até pela experiência dos outros cursos que eu já fiz, que gravadas eu vou conseguir ser mais clara nas informações, porque como eu falo bastante, vocês sabem, né? Eu quero que a coisa seja muito didática, sabe? Para vocês conseguirem entender esses conceitos a fundo. Então, as aulas elas vão ser gravadas, porque aí eu consigo quebrar os assuntos direitinho. Ó, essa aula fala sobre isso, essa fala sobre aquilo, aquilo outro. E aí fica bem mais organizado, bem mais didático. E depois vocês vão ter a oportunidade de perguntar qualquer dúvida que vocês tenham nas mentorias, né? E aí na mentoria eu vou falar livremente de acordo com as perguntas de vocês. E aí, então, a minha conclusão foi que assim vai ficar melhor para facilitar o aprendizado de vocês, né? Até porque quando a gente faz ao vivo também nem todo mundo consegue estar disponível sempre, né? Então, eu acho que fica mais interessante assim, a qualidade do estudo fica melhor. Mais alguma pergunta que alguém tenha? Bom, gente, então é isso, né? Gastei um tempão aqui para poder explicar direitinho para vocês, mas acho que ficou bem claro, né? Então, quem quiser participar, quem quiser ter acesso ao desconto ou ainda quiser fazer as aulas do desafio, né, as práticas, e quiser saber, tiver com curiosidade de ver qual que vai ser o desconto, que vai ser, já adianta, vai ser um descontão e vai ter o bônus também, né, que é o atendimento individual para os 10 primeiros. É só entrar lá no grupo, o link tá na bio do Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chama no direct também aqui do Instagram, que eu respondo para vocês. Dúvidas sobre o programa de estudos, dúvidas sobre a escola, sobre como vai funcionar. Qualquer coisa vocês me chamam que eu explico. Beleza? Então, minha gente, é isto. Eu vou agora me despedir de vocês. E a gente se vê, né? Vamos ver. Eu acho que vai ter live essa quarta. Essa quarta eu não lembro. Acho que vai ter live também. Não lembro como é que tá a minha programação. Depois eu vou olhar se foi quarta que eu coloquei. Depois a gente vai voltar com lives também. Mas depois eu vou confirmar aqui para vocês no Instagram. As mentorias vão ser provavelmente uma vez por mês. Uma vez por mês a gente vai definir as datas. E aí vou agendar elas já com antecedência, né? Isso são as coisas os detalhezinhos que eu vou organizar agora nos próximos dias para poder passar para vocês lá as informações bem detalhadas. Mas eu estou planejando fazer mentorias mensais para que aí todo mundo tenha tempo de estudar o conteúdo e aí vir com as perguntas. Estuda o conteúdo, vem com as perguntas, né? Correto? Mais alguma coisa? Então, uma ótima noite para vocês, né? Um ótimo fim de domingo, uma ótima semana e a gente se vê por lá pelo grupo. Beijo, obrigada por vocês terem assistido até aqui, por terem ficado comigo, por terem acompanhado todo o processo. Teve algumas pessoas que estavam aqui firmes em todas as aulas, né? Outras eu sei que assistiram depois, que comentaram comigo que estavam assistindo a gravação. Mas obrigada a todos vocês que participaram e tenham uma ótima semana. E aí só lembrando os recadinhos extracurriculares, né? Quem quiser fazer aula comigo, quem é daqui do Rio de Janeiro, quiser fazer aula presencial, tem aula em Copacabana, toda segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. Tem aula em Botafogo, toda terça e quinta, às 8h30 da manhã. E agora estou com um grupo que é de aulas gratuitas, né? Porque ela é um projeto, na verdade, que é patrocinado pela Unimed. Então, eu estou dando aula na Arena Unimed de Botafogo, não, do Flamengo, né? Do Aterro do Flamengo. Então, quem quiser fazer aula gratuita, essas aulas, né? Os meus horários são segunda às 19 e quinta-feira às 20 horas. Só que amanhã eles vão fazer uma manutenção lá no local, porque foi roubado alguma coisa lá, não sei, alguma coisa assim. E aí eles estão fazendo a manutenção, acho que roubaram os cabos, né? E aí amanhã não vai ter, mas quinta-feira estarei lá, e aí na outra semana já teremos segunda e quinta, segunda 19, quinta às 20. Quem quiser fazer aula individual, dá para fazer tanto online quanto presencial. Então as aulas individuais, quem tiver interesse em aula online individual,
dá para fazer mesmo que seja de outra cidade. Inclusive eu tenho alunos que são de outra cidade, já tive alunos de outro país, né? Dá para você fazer em qualquer distância, certo? Aulas de yoga, né? Dá para fazer o processo terapêutico também. Processo terapêutico eu também atendo. Processo terapêutico eu só atendo no online, não atendo presencial, né? Porque aí o meu método ele foi desenvolvido para o online. Então quem quiser fazer o método terapêutico, que aí eu uso tanto meditação, yoga, os conhecimentos, né, da psicologia do yoga, astrologia, aromaterapia, eu uso toda a minha caixinha, né, reiki, toda a minha caixinha de ferramentas de acordo com a necessidade da pessoa para poder ajudar você aí atingir um objetivo específico, né? E, em especial, né, mas atingir esse objetivo a partir de um processo terapêutico para se curar suas feridas emocionais e tal. Bom, agora acho que dei todos os recados, gente. Então, beijo pra vocês, uma ótima noite, uma ótima semana e até quinta-feira.